Observador, são 8 horas. Começamos com o Antavírus. Uma das pessoas retiradas do cruzeiro MV Óndios testou positivo. Está previsto que a operação de desembarque termine hoje. Falamos de um dos 17 cidadãos norte-americanos retirados do navio cruzeiro. Testou positivo nas últimas horas, mas não apresenta sintomas. É o que indicam as autoridades de saúde norte-americanas. Outros 2 passageiros apresentam sintomas e há um caso suspeito de antavírus em França, numa altura em que a operação de desembarque do MV Óndios continua. Miguel Gato. Há ainda 34 pessoas a bordo do navio cruzeiro com este surto de antavírus. Chegou ontem a Tenerife. O voo que transporta os 17 cidadãos norte-americanos retirados deve chegar hoje aos Estados Unidos e estas 17 pessoas vão ser levadas primeiro para a Universidade de Nebraska, que possui uma instalação de quarentena financiada pelo Governo Federal, isto para avaliar se estiveram em contacto próximo com pessoas sintomáticas e os níveis de risco de propagação do vírus. O cidadão que testou positivo ao antavírus está precisamente neste grupo. Depois segue-se o período de quarentena. A Organização Mundial de Saúde aconselha 6 semanas de isolamento. E de França também chegam novos dados. Há um caso suspeito, Miguel. Isso mesmo foi transmitido pelo primeiro-ministro francês. Indica na rede social X que um dos 5 franceses que foram retirados do navio e repatriados ontem apresenta sintomas de antavírus, apesar de ainda não estar confirmado se tem de facto este vírus. Não testou positivo até ao momento. Sébastien Lecornu garante que estas pessoas estão a receber cuidados médicos e vão ser submetidas a testes e um exame de saúde. O governo francês aprovou inclusivamente ontem um decreto para implementar as medidas de isolamento adequadas aos casos de contacto com o antavírus. Ao todo, já foram repatriadas 76 pessoas, dados de ontem à noite. A operação deve terminar hoje. As restantes 24 vão ser repatriadas hoje, durante o dia de hoje, para a Austrália e também para os Países Baixos. São as mais recentes informações trazidas aqui pelo Miguel Gato. A Organização Mundial de Saúde confirmou até agora 6 casos de antavírus. Há ainda mais 2 suspeitos. Até o momento morreram 3 pessoas. A OMS continua a apelar à calma e a garantir que o risco deste surto para a população em geral é baixo. Um membro do gabinete de Ana Paula Martins presta ao mesmo tempo apoio jurídico informal ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD. Este órgão é presidido pela própria Ministra da Saúde. Falamos de Pedro Ferreirinha, jurista do Gabinete do Ministério da Saúde, que é simultaneamente militante do PSD. O próprio admite ao Observador que ajuda regularmente o Conselho de Jurisdição, para o qual não foi eleito. Ainda assim diz que o faz de forma voluntária e fora do horário de trabalho. E Rita Lourenço é um caso que levanta dúvidas éticas. É verdade. Os especialistas que falaram com o Observador alertam que está em causa um eventual uso indevido dos recursos do Estado para uma tarefa de cariz exclusivamente partidário. Nuno Mota Soares, membro do Conselho de Jurisdição do PSD, eleito pela lista adversária de Ana Paula Martins, confirma que Pedro Ferreirinha presta assistência voluntariamente, mas relativiza a situação, fala numa ajuda pro bono. Nuno Mota Soares adianta ainda que há outros membros do PSD a prestar auxílio de forma voluntária ao Conselho de Jurisdição. Pedro Ferreirinha fala, de facto, numa separação clara de funções e garante que o trabalho que faz é voluntário e fora de horas, mas Rita, fica algo por apurar. Sim, contactado pelo Observador, Pedro Ferreirinha não esclareceu que tipo de ajuda presta regularmente ao Conselho de Jurisdição. Um antigo membro do Conselho de Jurisdição do PSD resume que o problema não é legal, mas ético. Esta fonte diz também ao Observador que é aconselhável que se separe o governo do partido. Rita Lourenço, com esta notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador, este comportamento pode representar uma violação dos deveres previstos no Código de Conduta do Governo e isto caso se verifique um uso indevido de recursos públicos que tenham sido disponibilizados a Pedro Ferreirinha exclusivamente para o serviço das funções no gabinete da Ministra da Saúde. Os 14 polícias detidos por suspeitas de tortura e violações nas esquadras da PSP do Rato e Bairro Alto, em Lisboa, conhecem hoje as medidas de coação. O Ministério Público pede prisão preventiva para 4 polícias. Sendo um deles chefe da PSP. Para outros 3 agentes, o Ministério Público pede prisão domiciliária e para os restantes, a suspensão de funções e a proibição de contactos com as vítimas. De recordar que no total foram detidas 16 pessoas no âmbito desta operação. Entretanto, 2 deles, um agente da PSP e um civil, foram libertados ao longo da última semana. São suspeitos de agredir, torturar e violar pessoas vulneráveis, como toxicodependentes, sem-abrigo
dentro das esquadras e também de filmar e partilhar as imagens em grupos do WhatsApp. E sabe-se agora que um elemento da PSP avisou os agentes agora detidos de que estavam a ser vigiados e que iriam ser alvo de buscas. O agente, que terá por isso violado o segredo de justiça, transmitiu a informação a pelo menos um dos suspeitos, que depois informou os colegas. Esta informação foi obtida graças à apreensão dos telemóveis dos 14 suspeitos. A notícia é avançada pela TVI, CNN de Portugal, que adianta que esta fuga de informação deverá agora ser tratada num processo autónomo. São agora 8h06, daqui a pouco há momentos de glória. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque? 8 meses depois de ser anunciado pelo Governo, quase nenhuma medida do pacote para a habitação saiu do papel. Falamos de medidas como a redução do IVA da construção para os 6%, no caso da habitação vir a ser vendida ou arrendada com preço limite, ou a diminuição do IRS para rendimentos prediais. O Jornal Público faz hoje o ponto de situação. Algumas medidas continuam sem estar publicadas em Diário da República, outras ainda não foram sequer oficializadas em propostas de lei. Donald Trump vai visitar a China esta semana. Entre quarta e sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos vai encontrar-se com o líder chinês para discutir a guerra com o Irão e a tensão comercial. Nas últimas horas, Trump rejeitou também a proposta do Irão para um acordo de paz. O presidente norte-americano considera a posição de Teherão totalmente inaceitável. O preço do petróleo subiu 4% desde estas declarações de Donald Trump. Jornada 33 do campeonato em andamento e com 2 jogos importantes na luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. O Benfica recebe hoje o Sporting de Braga e o Sporting joga em Vila do Conde frente ao Rio Ave. Os 2 jogos são às 8h15 e têm relato e comentários em direto na Rádio Observador.